Em ato na Avenida Paulista, Jair Bolsonaro reclama de perseguição, nega tentativa de golpe e sugere anistia aos presos de 8 de janeiro. Na ONU, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, acusa Israel de punição coletiva contra palestinos na faixa de Gaza. Venda de livros no Brasil caiu mais de 15% em janeiro deste ano. Guerra na Ucrânia completa 2 anos sem perspectivas de paz e com protestos de ucranianos em São Paulo. O Brasil News, noticiário da Rede Brasil de televisão, está começando. A manifestação pró-Bolsonaro em São Paulo teve participação de aliados e discurso do ex-presidente negando tentativa de golpe e pedindo anistia para participantes dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Após serem convocados por meio das redes sociais, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro lotaram a Avenida Paulista, em São Paulo, na tarde do último domingo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o cálculo da Polícia Militar é de que 600 mil pessoas compareceram. Manifestantes usaram verde e amarelo e portavam bandeiras com apoio ao ex-governante e a Israel. A manifestação convocada por Bolsonaro contou com um tímido apoio de aliados. Junto a ele, no caminhão, estavam o pastor Silas Malafaia, um dos organizadores do ato, Michele Bolsonaro, Nicolas Ferreira e apenas 4 governadores eleitos pela base do ex-presidente. Estiveram no ato Ronaldo Caiado, de Goiás, Romeu Zema, de Minas Gerais, Jorginho Melo, de Santa Catarina e Tarcísio de Freitas, de São Paulo. Além do governador paulista, o prefeito da capital, Ricardo Nunes, também esteve no evento. O político não discursou, mas estreitou seus laços com Bolsonaro, já que até então os dois não tinham uma aliança concreta. Em nome dos outros 4 mandatários, o governador de São Paulo discursou ao público presente. Durante a fala, Tarcísio de Freitas chamou Bolsonaro de amigo e afirmou que ele representa todo um movimento. Eu vou falar para o presidente, eu não vou chamar nem de presidente agora, eu vou chamar de Bolsonaro, meu amigo Bolsonaro. Você não é mais um CPF, você não é mais uma pessoa, você representa um movimento, você representa todos eles que aprenderam, que descobriram que vale a pena brigar pela família, que vale a pena brigar pela pátria, que vale a pena brigar pela liberdade. Você nos ensinou valores, você nos mostrou o caminho e por isso, nesse dia, a única coisa que a gente pode dizer é muito obrigado, Bolsonaro. Bolsonaro foi o último a discursar e negou qualquer tentativa de golpe, além de pedir anistia para os participantes dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O que é golpe? Golpe é tanque na rua, é arma, é conspiração, é trazer classes políticas para o seu lado, empresariais. É isso que é golpe. Nada disso foi feito no Brasil. E fora isso, por que continuam me acusando de um golpe? Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? Tenham a santa paciência. Mas o que eu busco, Caiado, é a pacificação. É passar uma borracha no passado. É buscar maneira de nós vivermos em paz. É não continuarmos sobressaltados. É por parte do parlamento brasileiro, Nicolas, Gaia, Zuco, Feliciano, meus colegas aqui do lado, é uma anistia para aqueles pobres coitados que estão presos em Brasília. Nós não queremos mais que seus filhos sejam órfãos de pais vivos.
O presidente Lula não se pronunciou sobre a manifestação bolsonarista. Para o comentarista do Brasil News, Ney Gonçalves Dias, a quantidade de pessoas na Avenida Paulista mostra que o bolsonarismo segue forte e será decisivo nas eleições municipais deste ano. Questionado não uma, mas duas vezes sobre o que aconteceu na Paulista ontem, o presidente não quis responder. Mas o chefe da Casa Civil, Rui Costa, resolveu dizer que quem pede anistia é porque está confessando o crime. Evidentemente, o ministro Rui Costa minimiza a importância política do acontecimento. Ponto. Controvérsia. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, inusitadamente, revelou que estavam presentes na reunião cerca de 600 mil ontem lá na Paulista. Depois questionada do exagero, 750 mil. Ela disse, não, tinha gente nas ruas adjacentes. Aí questionada, ela baixou para 600. O monitorador da USP, São Paulo, sobre o debate público, disse que tinha 180 mil. Tudo bem, isso aí, na verdade, tinha muita gente mesmo, tinha 7 quarteirões ocupados. Mas isso não tem nenhuma importância. A importância agora é verificar o futuro desse negócio todo. O futuro é o seguinte, o presidente Bolsonaro reuniu realmente uma multidão na Avenida Paulista, no chão, e importantes lideranças políticas no palanque. Ele tinha 3 governadores de 3 estados importantes do país. Pois bem, o que acontece é o seguinte, quem for candidato agora em 2026, vai ter que se ajoelhar e pedir o apoio de Bolsonaro. Isso vai acontecer sim. E o governo que tome as suas precauções para confrontar esta força política, tanto nas eleições deste ano como na de 2026. O apelo de anistia feito por Bolsonaro não vai ter consequência. O presidente Lula lançou um programa de democratização dos imóveis da União. Serão ao menos 483 prédios destinados a moradias populares. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve nesta segunda-feira no lançamento do Programa de Habitação com Imóveis da União. O programa tem como objetivo destinar 483 imóveis à moradia popular. O evento contou com a presença da ministra da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, Esther Dweck. A pedido do presidente, a ministra fez o levantamento de todos os prédios públicos abandonados no país, terrenos que pudessem ser transformados em moradia e na utilização do espaço para o benefício da sociedade. O programa da Gente tem como prioridade a oferta habitacional, mas visa contribuir com as áreas da educação, saúde e assistência social, segurança alimentar, cultura e esporte. Mas, presidente, o senhor pediu, a gente conseguiu organizar já desde o ano passado e finalmente estamos conseguindo aqui apresentar à imprensa brasileira esse programa, que a gente espera que será um programa com muito sucesso nesses próximos anos, com muitas entregas e que a gente realmente possa utilizar o patrimônio brasileiro para benefício da nossa população, né? Que ele não fique subutilizado, não fique desocupado, as pessoas olhando ali um móvel desocupado sem a destinação correta, gente precisando, né, tanto de equipamentos sociais, de casa, a gente não pode deixar isso acontecer, presidente. Então, muito obrigado pela confiança. Em reunião na ONU, o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, condenou a ocupação de Israel em Gaza. Em Genebra, na Suíça, o ministro afirmou que o governo israelense pratica a punição coletiva contra os palestinos. O ministro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, disse em reunião da ONU que a ocupação de Israel em Gaza é ilegal e que condena os ataques no Hamas na faixa de Gaza, solicitando que todos os reféns sejam libertados imediatamente. Senhoras e senhores, diante dessa tribuna, não posso deixar de registrar nossa profunda indignação com o que acontece neste momento em Gaza. Já em mais de uma oportunidade, condenamos os ataques perpetrados pelo Hamas e demandamos a libertação imediata e incondicional de todos os reféns. Em outro trecho, o ministro também condenou o chamado uso desproporcional de força por parte de Israel. Mas também reitero nosso repúdio
a flagrante desproporcionalidade do uso da força por parte do governo de Israel. Uma espécie de punição coletiva que já ceifou a vida de quase 30 mil palestinos, a maioria deles mulheres e crianças. Forçadamente deslocou mais de 80% da população de Gaza e deixou milhares de civis sem acesso à energia elétrica, água potável, alimentos e assistência humanitária básica. Por fim, Silvia Almeida ainda citou o artigo 2 da Convenção de 1948 sobre a prevenção e punição do crime de genocídio como justificativa para que o governo israelense interrompa os ataques. Instamos o Estado de Israel a cumprir integralmente as medidas emergenciais determinadas pelo tribunal, no sentido de que cessem as graves violações ao direito humanitário e impedir o cometimento das condutas tipificadas no artigo 2º da Convenção, que incluem matar ou submeter intencionalmente um grupo à condição de existência capaz de ocasionar-lhes a destruição física total ou parcial, ou seja, genocídio. As vendas de livros caíram quase 18% em janeiro deste ano, quando comparadas com o mesmo período em 2023. A venda de livros em janeiro caiu 15,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 4,41 milhões de livros comercializados contra 5,23 milhões em 2023. Os dados são do Instituto Nielsen. O faturamento caiu 0,02% na comparação anual. O preço médio em janeiro deste ano ficou em R$ 59,78, alta de 18,6% em relação ao ano anterior, quando foi de R$ 50,40. Com relação ao gênero dos livros, os infantis, juvenis e educacionais foram os que renderam o maior faturamento, tanto em 2023 quanto em 2024. Os com menor faturamento foram os de não ficção, especialista, didáticos e científicos, no ano passado e também neste. A seguir, mulher é resgatada de helicóptero após fraturar a perna em um dos cartões postais do Rio de Janeiro. Apartamento explode e pega fogo em Campinas, em São Paulo, e 44 moradores ficaram feridos. O Brasil News vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já. Fique com a gente.